Hoje nós vamos abordar o versículo 11 e 12. Mas em especial, deixa eu começar com vocês com o verso 7, tá bom? Vamos no 7, preste atenção aí. Eu vou usar aqui a tradução da NAA, que diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Você pode ler aí? 1, 2, 3, verso 7. Então aqui, para nós exercitarmos, você acha que está falando sobre o que aqui esse tema? Vocês acham que esse tema está falando sobre o quê? Oração. Está falando o tema aqui é oração. Verso 8: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Vamos lá, vocês? 1, 2, 3. Ou quem de vocês... Agora ele é uma metáfora aqui que Jesus conta, para ficar mais claro. Uma metáfora que Jesus conta. Verso 9: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Vamos lá? Verso 10, ele continua com a metáfora. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha isso aqui agora, para fechar. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, esse Pai aí está em letra maiúscula, está se referindo a Deus, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Vamos lá, 1, 2, 3. Meus amados, Jesus reserva as maiores e mais ricas promessas para aqueles que oram a Deus. Os crentes mais bem-sucedidos na sua vida cristã, os crentes que mais são reservados a eles as bênçãos de Deus, sem tribulação, ou acompanhado das tribulações, porque Jesus disse isso, né? Que nesse mundo não adianta esperar que não vai ter tribulação, não. Isso aqui é de tribulação mesmo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas as maiores experiências com Deus, o melhor desfrutar das coisas de Deus, o melhor entendimento da palavra de Deus, as bênçãos do céu, milagres se fala de coisas impossíveis, estão reservadas para quem busca ao Senhor em oração. E essas promessas estão aqui para os que oram. E esse tema Jesus não fala só uma vez, não. No próprio Sermão da Montanha, Jesus aborda a oração por mais de uma vez e por formas diferentes. Por exemplo, o Pai Nosso, que é uma oração e é um ensino para nós de oração,
que eu já ministrei aqui esse estudo, é um dos temas dentro do Sermão da Montanha, que já é outra vez ele abordando de outra forma a oração. Então, temas que são repetidos, é que o Espírito de Deus e o próprio Jesus está insistindo mais ainda. Aquilo que você repete, é porque é um pouco mais difícil de se aprender, e é mais importante. Você não fica repetindo uma coisa que não tem importância nenhuma. Então, se Jesus reserva ficar repetindo, é porque requer uma atenção a mais. Não tem aqueles textos que dizem assim, em verdade. Quer dizer, ele está dizendo, preste atenção. Atente-se, porque o que eu vou te falar agora é um negócio diferenciado. Então, Jesus fala por várias vezes sobre oração. E no Sermão do Monte não é diferente. Por isso, nós devemos prestar muita atenção, de forma muito especial, a respeito da oração. Se Jesus está falando constantemente sobre oração, então, Natanael, é porque é uma coisa importante isso na vida cristã. E eu estou falando aqui com vocês sobre oração, é como que o ditado que se diz por aí, chover no molhado. Todo mundo aqui sabe sobre o que é orar, o que é oração. Todo mundo aqui sabe qual é a importância da oração. Todos aqui sabem, e quem está me ouvindo também pelo YouTube, pelo Face, o valor da oração, o que a oração produz, a nossa comunhão com Deus, milagres, vitórias. Quantos aqui já experimentaram chegar arrasado na sua casa, você fechar a porta do seu quarto, dobrar o joelho na sua cama, jogar o seu corpo sem força nenhuma, parte do seu corpo sobre a sua cama, abrir um salmo, ficar ali lendo um salmo e começar a orar ao Senhor desfalecido, desiludido, e de repente você é tomado pela graça de Deus, a sua oração vai ao céu e a graça, a força de Deus desce e você sai dali, daquele quarto, como um leão pronto a enfrentar os desafios. E o problema está lá do mesmo jeito, mas você foi fortalecido. O problema às vezes nem foi resolvido ainda, mas aí aquele problema que estava gigantesco, fica pequenininho na sua frente, você vai embora. Quantas vezes você já experimentou chegar na igreja arrasado? Quantas vezes eu cheguei aqui nesse púlpito aqui, ó, irmãos, dobro o joelho aqui, tem nem palavra para orar, fico quieto ali. Às vezes eu fico lendo os salmos, eu pego o meu Kindle, ou pego a Bíblia e fico ali lendo os salmos. Tem dia que não leio nada, tem dia que é só chorando, tem dia que você está tão irado e angustiado, que seco, você não chora, não sente nada. Mas daqui a pouco, quando você levanta, as coisas já estão acontecendo e você chega diferenciado em casa. Quantos já tiveram essa experiência? Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Que é o que eu falei. Esses dois versículos, Jesus conta, que entra com uma metáfora. Então Jesus dá uma atenção especial nos evangelhos sobre a oração. E no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte,
Da mesma forma, ele não fala sobre oração uma só vez, ele fala mais de uma vez. Então é porque é algo muito especial a oração. Porém, irmãos, a pergunta é: orar talvez seja a regra mais simples e básica do Evangelho. Orar é mais fácil do que estudar a Bíblia. É mais fácil do que você ler de Gênesis a Apocalipse. É o simples fato de dobrar o joelho e orar. Talvez seja, se podemos dizer assim, a regra, o ensinamento mais fácil da Bíblia é a oração. E já sabemos aqui que a oração produz comunhão com Deus, produz crescimento espiritual, produz novas experiências com Deus, produz experiência com a palavra de Deus, produz milagres, curas, portas se abrirem, gigantes serem derrubados, muralhas caírem. Sabemos que talvez seja a regra mais simples para se cumprir, mas aí vem uma contradição. Por que nós não oramos então? Por que oramos tão pouco? Por que a nossa carga horária de oração é tão pequena? Toda a vida eu tive costume de oração na igreja. E quando eu comecei a dirigir igreja, eu coloquei as orações de 7 a 7h30, que era o horário do culto. Aí eu cheguei descobri uma coisa interessante. Que orar de 7 a 7h30 era a pior coisa que tinha, porque ninguém queria orar. O povo chegava e ficava batendo papo. Aí eu falei, deixa eu ir para outro horário. Então, irmãos, quem quiser vir orar, é das 18h. Eu já fiz isso há muitos anos lá atrás. E da mesma forma na escola dominical de manhã. Antes da escola. Aqui em Bangu eu nunca fiz, mas eu já fiz muito isso nas igrejas que eu dirigi. Eu nem sei porque que eu nunca fiz isso aqui. Mas eu terminava o culto e falava, irmãos, daqui 15 minutos, enquanto esvazia a igreja, quem quiser ficar para a gente tirar 20 minutos de oração aqui, após o culto, dia de domingo, podem ficar. Todas as igrejas que eu pastorei, eu fiz isso. Só que aqui em Bangu eu nunca fiz isso. Por quê? Porque ninguém quer orar. Então você ainda não querer orar, ainda atrapalha a orar. Então eu tenho que reservar um horário fora perto ali do culto, para não se atrapalhar. E aqui em Bangu eu cheguei a uma conclusão. Nós temos uma igrejinha aqui, eu vou reformar ela, eu vou para lá, porque aqui, mesmo orando 18 horas, o povo chegava às 6h30 e ficava ali, blá, 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 conversando. Então tá lá na igrejinha, só chega lá quem realmente quer orar. Mas sabe por que isso? Porque é a regra áurea mais simples de se fazer. Todos nós sabemos aqui de cor e salteado que nós vamos bater nessa porta e vamos achar, que nós vamos bater nessa porta e vamos encontrar, que nós vamos buscar e vamos achar, que vamos bater e ela vai ser aberta, mas de uma forma contraditória e sendo tão simples, ninguém faz. E ninguém quer fazer. Vai entender isso. Por que nós, sabendo que batendo abre, buscando acha, clamando vamos ser ouvidos,
E sendo tão simples dobrar o joelho e falar com o Senhor, por que não fazemos? Eis a questão. Também não tem a resposta, não. Só queria saber, estou fazendo uma pergunta que eu não tenho a resposta. Talvez alguém tenha. Seria uma preguiça espiritual? Seria uma carnalidade nossa? Seria o que isso? Qual é a explicação? E se Jesus está insistindo, é porque ele sabia dessa preguiça espiritual. Se Jesus insiste tanto sobre a oração, é porque ele sabia que nós não queríamos orar. Se Jesus repete por várias vezes o mesmo tema, é porque ele sabia que, apesar de ser a coisa mais fácil, mais óbvia de se fazer e de buscar resultado, porém, mesmo assim, nós não queríamos fazer. Então ele insiste, para ver se esclarece. Olha, gente, o caminho, a chave para o céu se abrir é a oração. A chave para o milagre é a oração. A chave para você achar o que você busca do nosso Deus é a oração. A chave para abrir a porta que está fechada é a oração. Por isso ele insiste. Nada, J.C. Ryle, ele diz, nada é tão simples e claro quanto a oração. Se o homem realmente tem o desejo de orar. É a coisa mais simples. Mas, irmão, é um peso tão grande para nós dobrarmos o joelho. É um peso tão grande para nós tirarmos um período de oração com Deus. Já pensou se nós medirmos uma reflexão aqui entre eu e você, não é palavra de condenação, o pastor está exortando, não, uma reflexão entre eu e você aqui. Nós medimos o nosso amor por Jesus pelo período que nós oferecemos a Ele de oração? Por exemplo, quando você gosta de alguém, você não quer ficar conversando com aquela pessoa? Não é? É impossível você gostar de alguém, ser admirador de alguém e não querer ficar conversando com aquela pessoa. Você é apaixonado pela sua esposa, ou pelo seu esposo, ou pela sua namorada, pelo seu namorado, ou você tem uma admiração muito grande pelo o seu pastor, ou por um amigo, ou por um companheiro seu. É impossível você não querer conversar com essa pessoa. É impossível acontecer de você ver essa pessoa e sair correndo, falando, opa, corre. Não, você corre de quem é chato, de quem é insuportável, de quem não tem assunto. Oração é conversar com Deus. Será que é tão ruim falar com Ele? Por isso a insistência de Jesus sobre a oração. A ponto de um dos discípulos chegar e falar, Senhor, nos ensina a orar. Jesus disse, olha, isso é tão simples, tem segredo. Por quê? Porque as pessoas têm mais facilidade para criar regras religiosas. Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas, eu, você, as religiões, as lideranças religiosas, o povo, tem mais facilidade de criar hábitos e coisas religiosas para incrementar a religiosidade, do que simplesmente dobrar o joelho e orar. Tem gente que acha que é mais fácil sair daqui de joelho, carregando uma cruz até Aparecida, do que dobrar o joelho aqui e falar, Jesus, me perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, me lava com teu sangue. Senhor, entra com esse milagre, entra com essa providência, eu preciso dessa causa resolvida. Não precisa. E quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus, eles criavam tanto peso para enfeitar a religiosidade. Não, a religiosidade é simples, irmão. É dobrar o joelho e falar com Jesus e pronto. Será, olha só a ponto que nós chegamos.
Então vamos lá. Nós sabemos o resultado que a oração produz. Nós sabemos o resultado que a oração traz. Nós sabemos as providências que a oração nos traz. Os milagres que ela faz acontecer. Sabemos a quem estamos recorrendo. Sabemos que seremos ouvidos. Porém, não oramos. A gente está orando aqui na igreja, peregrinação, o pessoal chega, senta e fica batendo papo aí. Quer saber se os... Quantos aqui eram católicos antes de serem crentes evangélicos? Você já entrou na igreja católica, o povo ficar batendo papo? Por que agora que você conhece a Jesus muito mais, faz às vezes da igreja esse lugar, essa falta de respeito tão grande? A oração é conversar com o Senhor, é você abrir o coração para Ele. Se você for num psicólogo, o que ele vai falar para você? Deita aqui nesse divã. Pode falar agora. Pronto. Eu vi o Pondé falando sobre isso numa palestra. Ele falou: vocês ficam reclamando dos evangélicos, de dar dízimo para os evangélicos? E a classe média alta que paga 500, 700, 350 mil reais para uma consulta com um psicólogo? Os evangélicos dão o seu dízimo porque eles se sentem bem ali. Isso é uma palestra de um ateu. A oração é você dialogar com o Senhor. E com detalhe, às vezes você está dialogando comigo, eu não estou te ouvindo. Minha cabeça pode estar ligada em quantas coisas. Às vezes eu posso estar conversando com você, você está olhando para mim, mas não está me ouvindo, que você pode estar ligado a sua cabeça em tantas outras questões e problemas. Mas o meu Deus, o seu Deus, jamais quando você dobrar o seu joelho para falar com Ele, Ele vai estar pensando na questão do João, do Pedro, do Antônio. Não, Ele vai estar olhando, ouvindo, escutando, sentindo a sua oração. Ele não vai desviar o seu olhar, Ele não vai desviar os seus ouvidos. Ele não vai desviar os seus pensamentos, preocupado em resolver problema lá do outro lado do mundo, resolver o problema da igreja X, ou do irmão Antônio, ou do Pedro, ou do sócio. Não, ele vai estar preocupado com a sua causa, com o seu problema, com as suas lágrimas, com o seu choro. Ai, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Nada existe tão simples, porém tão difícil de ser feito pelo povo de Deus do que a oração. Isso é uma frase também de J.C. Ryle. Nada é tão simples, porém tão difícil de ser exercitada pelo povo de Deus do que a oração. É simples. É você estar lá no seu emprego, está angustiado, você vai lá no banheiro, fecha a porta, ajoelha ali e fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Olha para mim, ouça o meu clamor. A minha causa é essa aqui, Senhor. A minha necessidade é essa. Os olhos dele, os ouvidos, os pensamentos dele não vai estar voltado para outro lugar, preocupado em resolver outros problemas, não. Ele vai estar olhando e ouvindo é você. De forma muito VIP, muito especial. Então, o grande problema é que é tão fácil, são tantas respostas, são tantos milagres. Ele está olhando para mim e para você, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos dar atenção.
Mas, infelizmente, o povo de Deus não está disposto a orar. É uma questão interessante. É uma questão interessante. Não há dúvida que nenhum de nós aqui, eu estou falando de mim mesmo, eu tinha que orar muito mais. Eu tinha que orar muito mais. É aquilo que eu te falei. Vamos medir o nosso amor pelo nosso Deus pelo tempo que nós tiramos de orar, de oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta e será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus agora faz uma metáfora para fechar aqui o seu ensino sobre a oração. Ele fala, olha, quem bate recebe, quem busca acha, quem pede será ouvido. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Deixa eu contar uma metáfora para vocês. Se vocês que são cheios de defeitos e falhas, se seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente, uma cobra para ele? Não. Ou se ele pedir pão, você vai dar um pedaço de pedra? Não. Aí Jesus levanta esse questionamento. Ora, se vocês que são cheios de defeitos, de falhas, de erro, possuídos de pecado, esses vocês é eu e você. Vocês sabem dar o melhor para os seus filhos? Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus está dizendo, Marquinhos, vamos ver se na tradução, na linguagem de hoje, esse último versículo, essa parte final do 11, o que diz? Se você achar aí na NTLH. Hã? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, para concluir aqui de forma tão simples, sem segredo nenhum, porque a oração não tem segredo, é só orar. É só orar, irmãos. Olha o segredo da oração, é só orar. Por que o mundo tem dificuldade de entender que nós somos salvos? Mas como esse negócio de salvação é só assim? Levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus como Salvador e está resolvido? Não, esse negócio é muito mais filosófico, isso é muito mais complicado, não é assim não. E aí o mundo não aceita Jesus, é tão simples aceitar Jesus, que o mundo não aceita, fala, não pode ser assim, tem que ser um negócio mais difícil. Aí as religiões vão criando caminhos mais difíceis possíveis, como os fariseus criavam. E Jesus disse, não, eu sou o caminho, quem vem a mim eu não rejeito, pronto, está resolvido. Então, para nós terminarmos, orar nunca é trabalho perdido e nem em vão. Irmãos, tem dia que a gente perde o nosso dia, não tem dia que a gente olha assim para trás e fala, gente, hoje foi um dia perdido. Poxa, hoje eu fiz uma obra perdida. Hoje eu fiz um trabalho perdido. Né? Falar em trabalho perdido, esses dias mesmo eu fiz lá umas 2 folhas, escrevi, de repente eu não sei o que eu fiz lá, que apaguei tudo, sumiu tudo, e agora? Foi perdido. Fiquei lá não sei quantas horas fazer aquilo, foi perdido. Mas orar nunca é
trabalho perdido. Orar nunca é em vão. Nunca uma oração sua será um tempo perdido. Nunca um período seu que você tirar de oração vai ser jogado fora. Nunca um momento que você reservar para falar com o Pai será em vão. Isso vai dar fruto, isso vai ter resposta, isso terá resultado, e você vai ver as coisas de Deus acontecer. Pois Jesus diz: pois todo o que pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. Amados, está reservado para mim e para você as maiores e melhores experiências com Deus. É só orar. Está reservado para mim e para você a porta mais bem trancada ser aberta. É só você orar. Está reservado para você o maior gigante que está impedindo a sua vitória cair por terra. É só você orar. Não tem segredo. Não precisa pagar promessa, não precisa inventar religiosidade, inventar coisa. Não, é só orar. Você nunca terá um tempo perdido se você orar, nunca será em vão o seu momento de oração. Aquele momento que você chegar mais cedo e falar: eu quero chegar um pouquinho mais cedo, porque eu quero falar com o Senhor, e eu quero pôr essa causa aos pés dele, eu quero pôr essa situação aos pés dele, eu vou chegar na minha casa, vou fechar a porta, vou entrar no meu quarto. Nunca será em vão, nunca será perdido, nunca será lançado ao vento a sua oração, porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, quando você vai falar com Ele, Ele vai olhar para você. Quando você for falar com Ele, Ele vai ouvir você. Quando você for falar com Ele, Ele vai estar centrado e pensando em você. Ah, mas e se o Senhor estiver orando no mesmo horário, Ele também vai estar cuidando de mim da mesma forma, cuidando de você da mesma forma. Por quê? Porque esse é um Pai que está no céu. E se eu e você, sendo maus, sabendo dar coisas boas, quanto mais Ele está reservado vitórias, bênçãos para aqueles que o buscam. Então, amados, está reservado para você aquilo que você apresentar ao Senhor. Qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Qual é a libertação que você está precisando? Qual é o milagre que você está esperando? Jesus disse: pois todo o que pede, recebe. Ele não disse assim: se o pastor, fala com o pastor, que se o pastor pedir por você, você vai receber. Fale com a missionária ou com a pastora, que se ela interceder por você, você vai receber. Não, ele está dizendo aqui que quem pede, está reservado individualmente. Para você esse milagre, esse algo tão simples, mas muito pouco usufruído pelo povo de Deus. Pois todo o que pede, recebe. Amém? Vamos ficar de pé.